Olá, gente. Estamos aqui hoje na nossa última aula e eu saúdo a todos, a todas. Oh, Boa noite. boa Vamos noite. Que chegando aí pena a para última fechar o aula, gente. microfone. Tassiana Torres, por favor, feche o microfone, querida Eu professora. E o tema da nossa aula de hoje, vamos começar com essa temática aqui, e à medida que a gente for avançando, a gente tenta entrar em outras temáticas do curso, já que 20 horas foram muito poucas para a gente poder discutir temas tão importantes de Salvador e Recôncavo na primeira metade do século XX. Então, vamos começar com essa temática que está aqui na tela, para ver até onde a gente vai avançando, tá bom? Fiquem muito à vontade quando vocês quiserem fazer interferências para perguntar, acrescentar, para trazer um dado novo e relevante para os temas trabalhados. Muito à vontade para a gente poder fazer algo bem dinâmico, tá certo? Descoberta e exploração do petróleo em Salvador e no Recôncavo. O fim do enigma baiano e melhoria nas condições de vida da população é o tema inicial dessa aula, portanto. E aí nós vamos refletir primeiro sobre essa questão do enigma baiano. Com a expressão cunhada por Otávio Mangabeira, quando ele tomou posse, em 1947, ele refletindo, né, como um homem de fato muito intelectual, renomado, foi ministro da República, e o Otávio Mangabeira, ele traz o tema sobre enigma baiano. Até então, ninguém tinha falado disso. Ele traz essa, alguns dizem que é falácia, inclusive, essa expressão enigma baiano. Por que a Bahia não conseguia se desenvolver à medida e proporção dos estados do Sul e do Sudeste? Esse era o questionamento dele. Ele usou essa expressão, cunhou a expressão enigma baiano. E a gente vai tentar trazer aqui alguns elementos para ver se, de fato, com o petróleo, teríamos saído desse enigma baiano, entre aspas, né? Enfim, também um questionamento óbvio, já que o ouro negro, tão rico, que enriqueceu tantas nações, inclusive, ele teria contribuído para a melhoria das condições de vida da população de Salvador e Recôncavo. Em que aspecto a gente percebe que houve impactos na vida das pessoas e dessas cidades do Recôncavo e de Salvador? Aí a gente traz a saga do petróleo no Recôncavo, e é uma saga mesmo, é uma saga interessante. E em Candeias, por exemplo, quando surgiu o primeiro poço de petróleo comercial do Brasil, as pessoas começaram a ver a dificuldade que era extrair do massapê, no meio das matas, com muito animal peçonhento, extrair o petróleo a mais de 1.000 metros de profundidade. A princípio, 1.800, 1.700, 1.900 metros, poços que tinha que se perfurar, no final, para se completar, até mais de 3.000 metros. Os carros de bois adentrando, portanto, os canaviais, as fazendas dos coronéis, e vai criar um problema seríssimo aí, né, com os proprietários de terra, porque havia uma preocupação muito maior, que era nacional, de ter petróleo. Era sinônimo na época de poder modernizar-se, desenvolver-se. Então, os coronéis vão perder aqui a batalha contra o CNP, Conselho Nacional do Petróleo, e depois contra a Petrobras, que foi criada já em 1953. Portanto, temos aqui um momento que é único e absolutamente novo na história do Recôncavo e de Salvador, que é esse momento da lama do petróleo. E a dificuldade era tão grande de se extrair que, em Candeias, onde ocorreu o primeiro campo comercial do Brasil, ao lado de São Francisco do Conde, surgiu esse ditado. As pessoas brincavam entre elas: você quer mole? Vá para a lama do petróleo. Porque difícil era dureza absoluta para os primeiros desbravadores que conseguiram efetivamente descobrir os primeiros poços de petróleo do Brasil. E aí nós temos o recôncavo petroleiro. Nós, então, saímos daquela expressão inicial, né, o recôncavo açucareiro, o recôncavo mandioqueiro, o recôncavo pesqueiro continuava ali, o mandioqueiro também, o açucareiro cada dia menos, né? Nós temos aí um recôncavo novo que surge. O fumageiro, ele continua existindo também, mas, como vimos na aula passada, ele está em franca decadência. E surge a expressão recôncavo petroleiro. Em que áreas do recôncavo é que esse fato acontece?
A princípio em Salvador, no subúrbio ferroviário, bairro de Lobato, afinal o petróleo foi descoberto. E aí nós trouxemos o Arquimedes Pereira Guimarães, o seu trabalho Pesquisa de Petróleo no Brasil, que ele faz uma pesquisa e publica, mas ele só publica até 21 de janeiro de 39, que é exatamente no Lobato. Esse trabalho foi publicado em 66. E ele traz a informação. A 21 de janeiro de 1939, o furo número 163 alcançava 214 metros, né? Uma camada reservatória de petróleo. E aí ele está colocando que os operários estavam presentes como única testemunha desse monumento histórico. João Henrique quer falar alguma coisa? O microfone está aberto. Olha, Déia, por favor, feche seu microfone, obrigado. E aí escreveria Oscar Cordeiro. Oscar Cordeiro é uma figura muito conhecida, foi um baiano, um dos que mais defendeu ah, o petróleo, né? Descoberto petróleo. Ele dizia que sim, nós tínhamos petróleo. Aqueles engenheiros norte-americanos diziam que o Brasil não tinha petróleo, eles não acreditavam, enfim, tentavam desanimar, inclusive, o Brasil a ir em busca do ouro negro. E o Oscar Cordeiro ele era o presidente, inclusive, da Bolsa de Mercadorias da Bahia, e ele foi um dos mais entusiastas, um dos maiores motivadores do petróleo no Brasil. E ele escreveu, no dia 22 de domingo, fui para Lobato, tive a formidável sensação da minha vida, né? Imagine, a mais formidável sensação. E ele falou que o petróleo minava da boca do poço, né? Corria pelo chão, rumo ao leito da estrada de ferro, socorreu nas margens da estrada de ferro e as margens também da Baía de Todos os Santos. Ele fala aí que voltou correndo para casa para mandar um telegrama para o presidente Getúlio Vargas, para o presidente da Petrobras, do CNP, General Horta, para outras pessoas, inclusive o interventor da Bahia, que não estava na capital, estava em Santo Amaro, ele fez questão de comunicar o fato de imediato através de telegramas. Veja que o Oscar Cordeiro testemunha aí, junto com esses trabalhadores, esses operários, o primeiro poço de petróleo do Brasil. Muito importante a descoberta de Lobato, porque provou que o Brasil tinha no seu subsolo o petróleo. Aí não temos ainda o petróleo comercial. Alguns dizem que Lobato foi uma miragem, porque, de fato, jorrou muito pouco petróleo e não deu para aproveitá-lo comercialmente. Mas é um marco histórico importantíssimo do primeiro poço de petróleo do Brasil. Em Lobato mesmo foi montada a primeira refinaria experimental. É tão importante esse fato que o presidente Vargas vai visitar esse local, vai descerrar uma placa comemorativa da descoberta do petróleo em terras do Brasil. Esse monumento está lá ainda hoje, em Lobato. Infelizmente abandonado, mas o jornal Petrobras traz aí nessa edição número 101 do ano de 89, essa informação da presença do presidente Vargas no local para fazer uma homenagem, né, a esse marco que foi Lobato, portanto. E essa primeira refinaria experimental é muito interessante porque aqui no Brasil, todos os técnicos brasileiros, os engenheiros, diziam aos primeiros operários: procurem conhecer de tudo. Nós não sabemos nada disso. É uma experiência nova, absolutamente nova. Aí você tem pescadores, aí você tem muitos agricultores, roceiros, que estão num trabalho novo e não têm o know-how, não conhecem. Então, todo tipo de recomendação era dada para que eles procurassem aprender o máximo possível. Essa primeira refinaria experimental teve o fito de exatamente ali mesmo já se começar a tentar entender, compreender como seria o processo de refino desse produto que é o petróleo. E vem, então, o ouro negro se tornando uma realidade. 2 anos depois, em 1941, vai ser descoberto o primeiro campo de petróleo comercial do Brasil. Muitas perfurações foram feitas em Salvador, no Recôncavo, em várias localidades, até que descobriu-se nesse campo de Candeias, a mais ou menos 1 quilômetro da matriz de Nossa Senhora das Candeias, esse poço de petróleo que jorrou em grande quantidade, deixando todos absolutamente felizes. Os moradores de Candeias, alguns foram lá e se lambuzaram todo de petróleo, subiram a ladeira da estação, que hoje é Rua 2 de Fevereiro, e todo mundo sujo de petróleo da cabeça aos pés, porque comemorando o feito. Não sabiam do risco que estavam correndo.
No ano seguinte, em fevereiro, no Carnaval de Candeias, morreu um cidadão muito importante na cidade, dono do cinema, um homem inventivo que viajava para todos os lugares e trazia novidades para as novenas de Nossa Senhora das Candeias, Abílio de Oliveira. Ele resolveu colocar uma fantasia toda com o óleo do petróleo. Ele fez os chifres, os rabos, o rabo e colocou o petróleo em todo o seu corpo e quando ele estava exatamente na área entre a Praça do Togoberto até o Largo da Feira e da Igreja, ele caiu e ali mesmo morreu, porque o corpo estava inalando ali enquanto ele pulava esse líquido que era o petróleo. Foi triste porque, na época, a família, inclusive, não teria conseguido tirar. Estava tão duro no corpo, com a forma como ele colocou, que nem o chifre nem o rabo teriam sido conseguidos ser tirados, né? Segundo a tradição oral. E teria ido para o caixão dessa mesma forma, com chifre e rabo. As pessoas não sabiam. Jane, fecha o microfone, por favor, Jane. As pessoas não sabiam o que aquilo representava. Era uma grande novidade e a vítima, seu Abílio de Oliveira, dono do cinema de Candeias, um grande inventivo, um homem que, enfim, foi a primeira vítima do petróleo que nós conhecemos. Em Aratu, pessoal, o município de Simões Filho, atual, antes pertencia também a Salvador, assim como Candeias pertencia a Salvador, eram distritos do município da capital. Em Aratu entrou em operação a primeira destilaria de petróleo, que alguns chamam de refinaria. Não foi exatamente uma refinaria, uma pequena destilaria para fornecimento de óleo combustível às caldeiras das sondas, né? E ela vai servir de escola para os futuros operadores da refinaria de Mataripe. Essa destilaria, muito importante, porque, enfim, aí já está mesmo refinando o petróleo e servindo de escola para esses futuros operadores. Em Aratu, olha aí, vocês têm o poço, a foto do poço, seria a foto do C1. Eu não consigo identificar claramente essa foto, ela foi reproduzida por vários órgãos como a foto do C1, o Candeias 1, o primeiro poço comercial do Brasil. Eu achei estranho essa casa aí do lado, mas já vi outras reproduções, mas não dá para a gente ter certeza absoluta, mas ela se apresenta como se fosse a foto desse poço. Eu, inclusive, tirei uma foto lá na década de 80, quando fui funcionário da Petrobras. Eu entrei lá muito novo, com 18 anos de idade eu fiz o concurso da empresa, mas já estava bem caracterizado, naturalmente, que na década de 80 já não tinha essa paisagem que está aí. A paisagem era outra, absolutamente diferente. Tem um monumento, inclusive, lá de 1966, é o Monumento ao Jubileu de Prata, que os operários da Petrobras fizeram nesse posto para homenageá-lo e homenagear os primeiros petroleiros. Quando eu falar petroleiro, não estranhem. Nas cidades do petróleo da Bahia, ninguém vai entender que você se referia a petroleiro como navio. Madre de Deus é mais fácil porque lá está o porto da Petrobras. Eles entenderem que petroleiro tanto pode ser o operário da Petrobras quanto o navio. Mas nas outras cidades, de modo geral, quando se fala petroleiro, está se referindo ao trabalhador da Petrobras. Essa foto aí é a de Getúlio Vargas nesse Candeias 1, no C1. Não foi logo de imediato, foi já no ano de 1952, quando Getúlio Vargas vai a Candeias, vem à Bahia, e ele chega e faz um dos discursos mais importantes. Os historiadores afirmam que esse foi o discurso mais importante de Vargas no sentido da criação da Petrobras, da instituição do monopólio estatal do petróleo. Ele fez um discurso em Candeias que repercutiu no Brasil inteiro, exatamente defendendo a criação da Petrobras, a instituição do monopólio estatal, e no momento em que aquela campanha O Petróleo é Nosso ganhava as ruas do país. Exigia-se, dentro de um critério nacionalista, que o petróleo não pudesse ser explorado por estrangeiros, mas só pelo próprio Brasil. Daí a criação de uma empresa que se tornou depois uma das maiores do mundo, que foi a Petrobras, através da Lei 2004 de 1953. Vem a descoberta de outros campos de petróleo depois do campo de Candeias, que estava localizado entre Candeias e São Francisco do Conde. Outros campos vão ser descobertos. Em Aratu, por isso lá, inclusive, foi colocado essa pequena refinaria, essa pequena destilaria, em Itaparica, isso no ano seguinte, em 1942. E vem uma notícia aí que esse Jornal do Estado da Bahia traz em 1943, que a princípio me deixou confuso essa matéria.
porque ele se refere aí, na matéria, outra refinaria de petróleo instalada na Bahia. Quando eu falo outra refinaria, eu fiquei confuso, porque eu digo, eu pensei, não existe uma primeira, qual é essa outra? Que, na verdade, o jornal se refere a outra refinaria, porque entendia que aquela destilaria de Aratu foi a primeira refinaria. E aí o jornal traz informação, já em 43, que estava em vias de instalação outra refinaria do Conselho Nacional de Petróleo, com capacidade para 6 mil toneladas mensais. Aí sim, em 47, nós vemos, primeiro, a descoberta desse grande poço Dom João, o maior poço até então descoberto. Dom João é um distrito de São Francisco do Conde, vimos aqui na aula passada, é o antigo engenho, depois transformou em uma usina, pois na área da usina descobre-se, portanto, um poço maior até agora, com as maiores reservas de petróleo dentre todos os campos que a Bahia tinha já descoberto. E nesse mesmo ano, foi assinado em Nova York um contrato para a elaboração do projeto e construção da refinaria de Mataripe. A responsabilidade para o empreendimento foi assumida pelo engenheiro Pedro Moura. Aí nós temos, então, a chamada Corrida Ouro Negro. A Corrida a Ouro Negro. Para o município de Candeias, sobretudo, mas também para Madre Deus, São Francisco, mas principalmente para o distrito de Candeias, muitas pessoas começam a correr em busca de empregos. Olha essa frase aí desse operário, desse funcionário José Heraldo dos Santos, ilustre funcionário, que era o meu pai, que sai da usina Paranaguá e pede demissão dessa usina, localizada, então, no território do município de Santo Amaro. E quando ele pede demissão da usina para ir para Candeias, por causa da construção da refinaria, logo de imediato o engenheiro afirma para ele, já sei para onde você vai. Vai para a refinaria. A refinaria agora é o céu, a usina é o inferno. Mas, obviamente, com os salários que eram pagos pelo CNP, depois pela Petrobras, 4 ou 5 vezes maiores que o salário pago pela usina, é óbvio que vai haver um êxodo de funcionários especializados, sobretudo, das usinas, que vão buscar emprego na área do petróleo, mas também pessoas que saem das roças, muitas pessoas também que abandonam suas canoas, a pesca, e vão em busca de dias melhores, procurando emprego na região do petróleo. Eu chamo isso nos livros que publiquei sobre Candeias, sobre a questão do petróleo, de corrida ao ouro negro. E, efetivamente, ocorreu essa corrida aí. As melhores condições de vida também nas atividades petrolíferas, claro que contribuíram para faltar mão de obra nas usinas. Resta a gente mensurar até quando esse fato aí também vai contribuir para a ruína das usinas. É um fato também a contribuir. A falta de mão de obra nessas usinas, de fato, nesses momentos aí, e, sobretudo, em 57, quando essa refinaria de Mataripe foi ampliada. Mais ainda o êxodo de trabalhadores, portanto, pedindo demissão das usinas para ir para a refinaria de Mataripe. Então, às margens da Baía Todos os Santos, entre os rios Mataripe e Caípe, inaugura-se a refinaria de Mataripe em 17 de setembro de 1950, com capacidade inicial para processar 2.500 barris de petróleo por dia. É muito interessante, porque a área foi bastante, mas muito bem escolhida. Primeiro, tem que ficar perto do campo de Candeias. A refinaria de Mataripe fica a 6 quilômetros do centro de Candeias. Mataripe é um distrito industrial de São Francisco do Conde, mas está muito mais perto da sede de Candeias do que da sede de São Francisco. Daí Candeias tem recebido um impacto muito maior de trabalhadores, de carro para lá e para cá, de acidentes a todo momento, de batida de veículo, que o local não estava acostumado com isso, do que São Francisco do Conde. O impacto maior que recebe é, naturalmente, Candeias. E aí nós temos algo muito interessante, que é a localização. Por que aí? Primeiro, o petróleo de Candeias, do campo de Candeias, da região ali próxima, é um petróleo muito parafínico. Ele rapidamente parafina nos dutos. Se essa refinaria ficasse efetivamente longe do campo de Candeias, naturalmente que esse petróleo tem essa característica parafínica, ele iria, de fato, parafinar na linha, não iria chegar até a refinaria.
Por isso, tinha que ser muito próximo do campo de Candeias. E, por outro lado, nós temos aqui um fato também interessante, é que escolhe-se exatamente um local, uma fazenda, que é o antigo engenho, o engenho Mataripe. Lá ainda tem, inclusive, a capela belíssima, a capela do engenho Mataripe, que está lá. Eles fizeram questão de preservar o nome do local, compraram a fazenda já com esse nome de Fazenda Barreto, mas preservaram o nome de Mataripe, do antigo engenho, e esse foi o nome dado à refinaria. E olha a localização, entre dois rios, às margens da Baía de Santos, para facilitar também o transporte, tanto de materiais que vinham para construir essa refinaria, saveiros vários, saindo de vários pontos do Recôncavo, de Salvador, para levar material e pessoas para construir essa refinaria. Aí nós temos, portanto, um momento único em que um grande complexo industrial é feito numa área rural, uma área antiga de canaviais, de engenhos, enfim. É uma experiência absolutamente nova para o povo da Bahia. Muitos profissionais que vieram de fora, sobretudo dos Estados Unidos, de outros estados também, sobretudo, identifiquei nas minhas pesquisas e entrevistas, identifiquei trabalhadores de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, até pelos sobrenomes deles, os apelidos, desculpem, os apelidos que davam a eles, né? Sergipe, Pernambuco, vi também trabalhadores do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, de estados do Nordeste. Do Recôncavo, a grande maioria. Identifiquei e entrevistei também pessoas com o apelido de Santo Amaro, Cachoeira, Terra Nova, e fui identificando, portanto, várias pessoas, várias personagens que saíram dessas localidades do Recôncavo que estavam se empobrecendo há anos. Candeias vai ser esse grande escoadouro. São Francisco do Conde também será, Madre de Deus. São Sebastião do Passeio logo a seguir, depois Catu. Os novos poços vão ser descobertos. São Sebastião descobre o poço, o campo de Itaquipe, depois Caçarangongo, em Catu, Miranga, na região de Teodoro Sampaio e Lustosa descobre-se também um outro campo. Enfim, são vários campos que vão sendo descobertos e que as populações mais pobres das cidades tradicionais do Recôncavo vão se deslocar para essas localidades em busca de empregos. Aí nós temos esse grande complexo industrial que é a refinaria de Mataripe. Os trabalhadores, eu fiquei muito empolgado quando vi o depoimento de um engenheiro americano, falando sobre contratar mão de obra, como contratar mão de obra no Recôncavo e em Salvador, que não tinha mão de obra especializada para esse tipo de atividade industrial. Petroquímica, petróleo, refino. E aí, um deles traz algumas informações interessantes. É brasileiro, engenheiro Tonelli. Esse é dos quadros do próprio CNP. Ele foi o primeiro funcionário contratado pela Petrobras. Ele diz o seguinte, abre aspas, a maioria dos empregados que eu botei para trabalhar na destilaria era analfabeta. Tinha um cuja função era puxador de carro de boi. Todos esses foram para Mataripe comigo. A maioria, quando recebia pagamento, metia o dedo, a impressão digital. Era tudo trabalhador boa gente. Mas veja, metia o dedo para colocar a impressão digital, porque não sabia nem mesmo escrever o nome, a maioria. E olha aí, puxador de carro de boi. Nós temos aí, ainda nesse momento, as permanências e transformações. O carro de boi representando o passado, a transformação é a própria refinaria, esse trabalhador que se reinventa para poder entrar na era industrial na Bahia. Essa falta de escolaridade e de qualificação profissional, gente, era um problema muito sério, a ser resolvido pelos chefes do petróleo, né? O americano, o Rolf Junk, o químico industrial, olha o que é que ele fala sobre a profissão de laboratorista. Ele diz o seguinte, abre aspas, os laboratoristas nós escolhíamos, parece que era praticamente só de Candeias e eram os meninos que serviam café. Quem quebrava menos xícara estava apto a ser candidato ao laboratório. Nós dávamos prioridade ao pessoal da região por causa do transporte. É muito interessante esse fato, né? Quem quebrava menos xícaras. Alguém quer comentar isso aí? Fazer laboratorista. Aí outro fato. Eu achei incrível. É interessante, né? Quando, inclusive, a Petrobras colocou um anúncio, né?
pedindo trabalhadores, estava sempre pedindo, né, para recontratar. Pediu instrumentistas. Fez uma fila grande de pessoas com seus violões, acreditando que instrumentista era o tocador de algum instrumento. Imaginem vocês, isso foi tradição oral, memória Ô, oral. professor, a ingenuidade da população. Eu queria comentar sobre os rapazes que não derrubavam as xícaras. Acho que, assim, diante da situação, que eles não viam, assim, nem porta nem janela, eles disseram, peraí, vamos estabelecer um critério básico. Quem não quebrar a xícara, quem quebrar menos. Então, agora vai esse. Entendeu? Eu acho que diante do caos mesmo, eram pessoas analfabetas e não tinha, né, esse perfil industrial na Bahia, a não ser de usinas mesmo e pós-escravidão. Eu acho que vamos lapidar o que temos. E o Achei até inteligente e instrumentista, curioso. Sim, instrumentista Tatiana. é aquele que opera uma malha, né? Uma malha industrial, relativo hoje talvez ao curso de automação industrial, é justamente aquele, né, que está à frente da operação. Então, e se apresentar instrumentistas, eu fico imaginando as pessoas chegando com violões, Exatamente. de Interessante que os repente. americanos que trabalharam, Interessante. né, na construção da refinaria, depois ficaram alguns anos lá, inclusive para dar manutenção, para passar o know-how para os operários brasileiros. Inclusive a palavra sanduíche. Sanduíche, que era o sanduíche americano, estadunidense, o povo chamava Sandrovich, não sabia falar o nome direito, e eles falavam Sandrovich. O anotatório popular é muito interessante porque os mais velhos que eu entrevistei, ainda que trabalharam na década de 40, eles me trouxeram informações muito preciosas dessa saga aí que ocorreu na região do petróleo, na região pioneira de petróleo do Brasil. Eu vou pedir, por favor, a Anne, professora Anne, para trazer o Jorge Amado, sempre o nosso Jorge, o Amado, quando ele traz As Luzes de Mataripe. Ele que escreveu o livro, esse livro aqui, Bahia de Todos os Santos, ele traça um guia de turismo para a Bahia na década de 40 e desejoso que todos conhecessem a sua terra. E é muito interessante e rico esse trabalho, porque ele traz, de fato, dados preciosos da Bahia na década de 40, né? Jorge Amado depois foi atualizando esse trabalho até os anos 70. Pelo que eu me consta, vi edições dos anos 40, 50 e 70. Ele foi atualizando. Mas, por favor, Anne, está aqui, Anne, por favor, para ler para a gente As Luzes de Mataripe. Como é que Jorge Amado traz a representação de Mataripe para todos nós aqui, para o mundo, porque esse livro foi traduzido para muitas línguas. As luzes de Mataripe. Já já vai. A noite de inúmeras estrelas sobre o mar. Uma luz nova, além da lua sobre os saveiros e o forte velho. Fuge na distância, rasgando a escuridão. É um clarão de fogo subindo pelo céu. Vermelho, lá no fundo do golfo. Ah! Para que pudesse essa luz brilhar na noite da Bahia, muito foi necessário fazer. Muito teve o povo de lutar. Através dos anos, por vezes duramente enfrentando a reação brutal, a cadeia, as pelejas de rua contra a polícia, sobretudo nos tempos do Estado Novo. Aquele clarão iluminando a noite vem das refinarias de Mataripe. É o petróleo da Bahia, riqueza do povo brasileiro. Bahia de Todos os Santos, página 141. Obrigado, Anne. Vejam, gente, a beleza desse texto, né, poético de Jorge Amado, né, sobre as luzes de Mataripe. Interessante que ele se refere aí das refinarias de Mataripe. O Jorge traz a expressão das refinarias porque ela era tão grande, é uma cidade industrial. Dos pontos que a gente consegue ver da matriz de Nossa Senhora das Candeias, do Adro, de Passé, do bairro do Malembá, que é o bairro mais alto de Candeias, está a 63 metros acima do nível do mar. Dos locais onde se vê essa refinaria à noite, parece de fato uma cidade industrial. As luzes de Mataripe continuam lá brilhando, mas ele se refere aí, sobretudo, àquele clarão que vinha das chamas. Eles colocavam os bueiros bem altos, né? E ainda estão lá, inclusive, para queimar aquele resíduo último de gás, que estão lá ainda. Então, o Jorge traz aí, inclusive, a luta do povo, que sofreu contra, inclusive, a própria ditadura, porque eles começaram a se organizar do ponto de vista sindical, nos seus Professor interesses. Jair, Oi.
Desculpa a ignorância, mas quando a gente está na Cidade Baixa, na Ribeira, e avistamos uma luz que pisca como se, né, a distância seria Mataripe, portanto? Exatamente. Dá para É se o ver flare de mais. Mataripe. É o quê, Sim. Marielson? Eu também É o, queria comentar sobre isso. é o flare, Eu o É o flare. flare. É o flare. É a queima do gás. De Mataripe, É a né? queima do Na gás. verdade, Isso a é gente vê incrível. vários, viu, gente? Não se vê só o de Mataripe, não. Vê o de Pitinga, onde ficam os compressores. Pitinga fica lá de Mataripe, já no município de Candeias. Ali também tem os compressores de Pitinga, que você, lá no alto, tem também a chama, o flash. É flare, a expressão, né, Marielson? Enfim, Eu tem não sei, vários. eu não sei. Assim, eu só queria dizer o seguinte, que quando eu estou em Taparica, especialmente na cidade de Taparica, que pega um pouquinho a contracosta da ilha, eu consigo ver melhor do que estando do lado de Veracruz, essa iluminação. Eu acho que é por conta mesmo da iluminação da cidade de Salvador, que fica mais densa, né, nessa região da cidade baixa, cidade alta, que a gente não consegue muito identificar. Mas quando a gente fica na contracosta da ilha de Itaparica, naquela região ali de Ponta de Areia, de Amoreiras, a gente consegue ver com mais nitidez, né? A iluminação realmente lá de Mataripe. É muito bonito. Agora que leio Jorge Amado aí, eu imaginei agora, vi mesmo na imagem mesmo essa cena, né? Era isso. Ok. É interessante porque eu, particularmente, vi desde muito criança, né, essas luzes de Mataripe, as luzes do campo de petróleo, as luzes de Pitinga, dos compressores, vi muitas vezes. E se nós pudermos, no dia, visitar o Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho, estou esperando ainda a resposta do IPAC, vocês vão ver de lá, mesmo de dia, essas luzes de Mataripe. Se no retorno, ao sair de Passé, se der para passarmos em Candeias, na Matriz, nós veremos do lado da Matriz todo o campo de Candeias, ou pelo menos uma grande parte dele, com aquele tapete verde de pinos e eucaliptos, e veremos também clarões lá também, da área de Pitinga e da própria refinaria. De dia, não, tá, não tem a mesma visão, mas vai se ver também. Eu espero que dê certo, que a gente consiga visitar o Vanderlei Pinho, o museu, eu estou esperando a resposta, e também que consigamos, que dê tempo a gente passar em Candeias no retorno. Porque vamos até passar aqui o distrito, mas se der, a gente passa lá para vocês terem noção melhor do que é exatamente esse primeiro campo de petróleo, a dimensão dele, e perceber a refinaria também que dá para se ver de lá, a Baía Todos os Santos. Enfim, é uma vista muito bonita que se tem do adro da matriz de Nossa Senhora das Candeias. Inclusive, os incêndios que ocorreram nessa refinaria, eu, particularmente, vi quando pequeno um deles, o povo ir para ali, para o lado da matriz, lotar, e ver pegando fogo e o povo chorando intensamente. O povo de Candeias chorava intensamente ao ver a refinaria, parte dela, uma unidade pelo menos. Jorge Amado se refere a várias refinarias, porque era muito grande. Uma só unidade, a 18, por exemplo, é enorme. Então, quando se queimava uma unidade, parecia que o fogo tinha uma proporção gigantesca, e era mesmo, porque cada unidade é muito grande. A refinaria, como um todo, parece um complexo de refinarias. Daí Jorge Amado se referir, vem das refinarias de Mataripe. Professor, Aí nós temos Madre de Deus. Olha assim, a Petrobras, gente, cria um porto próprio. A princípio, no próprio fundo da refinaria, nas águas da Baía dos Santos, fez-se um terminal. Da mesma forma que Ilhéus lá fez um pequeno terminal nas águas do rio Cachoeira, um pequeníssimo terminal, para começar a tirar dali o cacau que viria para Salvador, para o porto de Salvador ser exportado. Petrobras também fez um pequeno porto. Ilhéus, João Geraldo perguntou, inclusive, na aula passada sobre isso, Porto de Malhado vem depois, mas o Porto de Salvador foi o grande porto exportador de tudo. Só que a Petrobras não queria essa logística de ainda levar os seus produtos refinados, né? Nafta, parafina, gasolina, diesel e outros derivados do petróleo para o Porto de Salvador. Ela cria o próprio porto. Veja como isso é interessante, porque vai desenvolvendo a região. Madre de Deus, olha o tamanho da ilha de Madre de Deus. A gente dá para ver nessa fotografia aí. Olha o mar contornando lá atrás a ilha. E boa parte dessa ilha pertence à Petrobras, é onde está o terminal marítimo chamado Temadre. É um porto exclusivo para refinar, para enviar, para exportar toda a produção dessa refinaria
A Bahia, aproximadamente 80% da população consome os derivados dessa refinaria. Nordeste, parte da região Nordeste também consome os derivados dessa refinaria. Ela é extremamente estratégica para o estado da Bahia. Algo em torno de 30% das receitas do estado vem daí. Então, vejam os piers de atracação aí, os navios de grande porte, tudo muito bem pensado. Por que aí? Entre a Ilha dos Frades e Madre de Deus, chegando aí, tem uma região que tem um grande boqueirão, que deu, inclusive, o nome inicial Madre de Deus, que foi Nossa Senhora da Madre de Deus do Boqueirão, por onde passa um navio de grande calado. Quem sai da Ilha dos Frades, por exemplo, no final da tarde, 5 da tarde, vai para a Madre de Deus, vai sofrer, porque o mar joga muito, muito com as condições do vento ao passar próximo desse boqueirão. Então, como a Petrobras tinha que ter, de fato, um porto que recebesse navios de grande calado, tinha que escolher um local dessa forma, escolhe-se aí Madre de Deus. Geograficamente falando, era o local mais estratégico, da mesma forma que foi estratégico as margens do rio Caípe e Mataripe, e ainda perto do rio São Paulinho e São Paulo, e nas margens da Baía de Todos Santos. Fazer essa refinaria, da mesma forma, o porto da Petrobras teria que estar no local muito bem escolhido, estrategicamente escolhido. Madre de Deus, inclusive, vai crescer quando se emancipa em 85, em 89, né? Por causa das receitas desse porto. É uma cidade rica, inclusive. São Francisco do Conde, porque da refinaria, e Madre de Deus, por causa do Termadas, são entre as cidades de renda per capita mais elevada da Bahia e também do Brasil. Essa é a questão, né? Sim, Renda per capita alta e a população ainda em pobreza, né? estágio. É uma contradição gigantesca que se vive, que a gente sempre coloca, a pobreza que se vê ainda nessas cidades. De qualquer forma, ela já foi minorada bastante por causa dos programas sociais que essas cidades criaram. Tem muitos programas sociais, mas ainda assim a gente percebe que, por exemplo, a Bolsa Auxílio Universitário, muitos e muitos jovens de São Francisco do Conde e Madre de Deus, em Candeias a menor quantidade, mas lá também tem a Bolsa Auxílio Universitário, se formaram em nível superior graças ao auxílio que esses municípios dão, e transporte gratuito também para Salvador, que Candeias também oferece. Mas as bolsas melhores são as de São Francisco e Madre de Deus, porque são os municípios, de fato, mais ricos. Ainda assim, a gente percebe que a população não usufrui muito bem das riquezas que o município ofere para os cofres do município, né? Desses municípios. Bom, a criação dos sindicatos petroleiros. Esse aqui é um momento muito, muito interessante na história da Bahia, que é a organização de uma classe que passou a ter consciência em si e para si. Quando essa classe percebe que ela produz uma riqueza fantástica, fenomenal, e ainda recebe muito aquém do que poderia receber, ela ganha, de fato, essa consciência de classe para si, começa a organizar os sindicatos. O primeiro deles foi criado em Candeias, nessa região que eu acabei de falar, no Barracão, na Pitinga, que foi o ISCHEP, uma sigla que significa Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração do Petróleo. Veja, esse primeiro aí é só quem trabalha na extração do petróleo. É a parte da exploração, da perfuração. Quando o petróleo sai das entranhas e vai para a refinaria, já se cria um outro sindicato lá, que é o Sindipetro, os trabalhadores do refino do petróleo. Esse sindicato inicial, aí, o ISCHEP, de 1957, foi tão importante que ele cria um bairro em Salvador, que é o ISCHEP. Aquele bairro foi criado como uma grande área de petroleiros. A Petrobras compra aquela área, os petroleiros, cada um entra com o valor, quem tinha interesse em morar ali, porque eles moravam em acampamentos em Candeias, em São Francisco do Conde, Dom João, moravam na vila de Mataripe. Mataripe foi tão importante que criou uma vila. Quando você chega ali ao lado da refinaria, tem um clube, que é o CEP Mataripe, o Clube dos Trabalhadores da Petrobras. Ali foi em Vila de Mataripe. As casas que estão lá ainda são as casas da Vila de Mataripe. Tem uma parte que era melhor construída para os engenheiros e a outra dos operários que trabalhavam em Mataripe. Aqueles operários que tinham que ficar muito perto da refinaria para dar assistência. As cidades em redor recebem muitas pessoas, os acampamentos também, mas gradativamente melhorando de vida esses trabalhadores que querem sair daquelas cidades e vêm para Salvador, quando se começou a oferecer transporte para Salvador, Feira, Santo Amaro,
Candeias, São Francisco, Madre de Deus, São Sebastião, a Petrobras começou a oferecer transportes para essas cidades próximas, mas sobretudo para Salvador. E aí esse formato, esse bairro que é o Ixepe. Dois sindicatos poderosíssimos. Esses sindicatos sofreram muito também no período da ditadura militar de 1964. A ditadura colocava militares dentro das áreas do Temadre, dentro das áreas da refinaria, dentro das áreas da região de produção, tanto a região de Candeias e São Francisco, quanto a região de São Sebastião do Passé, de Catu. Esses trabalhadores, por serem muito politicamente organizados, comeram pão com o diabo amassou nessa época. Muitos foram demitidos, alguns presos, alguns torturados. Eu entrevistei o ex-prefeito de Candeias, Davi Caldeira, que era operário padrão do Brasil, foi eleito como operário padrão do Brasil, operário da refinaria, e ele, um homem de direita, conseguiu ser prefeito de Candeias indicado, biônico. Essas cidades do entorno da refinaria foram tão importantes que a ditadura militar transformou elas em áreas de segurança nacional. Não podiam eleger seus prefeitos. Eram indicados pela ditadura os prefeitos dessas cidades. Só conseguiram se livrar quando Tancredo Neves se elegeu, Tancredo morreu, Sarney assumiu. Então, em 85, esses decretos desapareceram. De São Francisco Conde, de Candeias, de Simões Filho, também por sua região estratégica para a ditadura, de Salvador. As cidades foram perdendo essas características de áreas de segurança nacional, porque a ditadura considerou elas estratégicas para seus interesses econômicos e políticos. Geraldo Menezes, gostaria de falar alguma coisa, Geraldo? Acrescente aí. Paulo Afonso, eu me recordo bem, e Rio Branco, no Acre. E Rio Branco perdeu aí seu prefeito, que fez depois carreira, se reelegeu, foi governador, senador e deputado por 4 legislaturas. Um grande engenheiro, Flaviano Flávio Batista de Mello, que eu aproveito para prestar uma homenagem aqui em presença de vocês. E foi quem construiu a plataforma de Pampa, em Ponta da Laje, no Porto de Aratu. Obrigado, Geraldo. Trouxe muitos empregos para a Bahia, viu? Sim. Pela empresa Mendes Júnior. Ok. Olha, Paulo Afonso também é uma cidade estratégica por causa da Companhia Hidrelétrica Chesf. As capitais, como Salvador, por exemplo, os prefeitos foram caçados. Salvador era Vigildazo Sena. O santamarense, prefeito da cidade, também caçado. Em Pedral, Sampaio, Conquista, houve a cassação de vários deles por serem considerados de esquerda, e os municípios que não puderam eleger seus prefeitos porque eram considerados estratégicos do ponto de vista econômico e político. Bom, em Candeias, por exemplo, 2 vereadores foram cassados em 64, todos 2 ligados ao petróleo. Esses sindicatos tiveram importância muito grande. E o primeiro, quando foi criado, imagine que o governador do estado, o próprio Antônio Balbino de Carvalho Filho, ele foi para Candeias participar da posse da primeira diretoria. Ele lá estava. Prefeitos como de São Francisco, Vicente Porciúncula, aí nós temos muitas personalidades que estavam ali naquela mesa, na Constituição, e assinaram a ata da criação desse primeiro sindicato petroleiro, que era o Ixepe. Aí nós temos o Sindipetro fazendo homenagem à descoberta do primeiro campo de Candeias, né, o início da indústria do petróleo no Brasil. Eles colocam a data aí, 14 de 12 de 1941. Essa é a data em que o poço C1, o Candeias 1, foi completado, passando a ter mais de 3.000 metros de profundidade. E o Sindipetro, então, faz essa homenagem. Candeias cheirava petróleo, São Francisco cheirava petróleo, Madre de Deus. A todo momento, os operários da Petrobras com aquele macacão e o capacete de alumínio que substituiu, né, aquele chapéu de palha do roceiro, só se via, de fato, para todos os lados as pessoas com esses capacetes de alumínio da Petrobras. Eles serviram muito, inclusive, para recebimento de salários, porque esses operários recebiam, a princípio, o dinheiro na mão. E como a quantidade era relativamente grande, era dentro do capacete que o dinheiro era colocado. Até se criar o Banco da Bahia, na década de 50, e o Banco Comercial da Bahia, na região de Candeias, por exemplo. 2 bancos são criados lá. Augusto, você quer falar, querido? Augusto Albuquerque? Não? Não.
Perdão, o microfone estava aberto, perdão. Ok. Então, gente, vamos lá. O impacto do petróleo. É muito importante para a gente entender o que é que mudou para o Recôncavo e para Salvador e para a Bahia, né? Com essa nova atividade econômica tão importante, descoberta exatamente no momento em que a guerra estourava na Europa, a Segunda Guerra Mundial. E a todo momento as autoridades iam dizer para as pessoas no rádio, né, na época, o rádio era muito utilizado nessa época, economizem o máximo, poupem o máximo. O Brasil não tinha petróleo, era importado, e as refinarias da Europa estavam sendo bombardeadas na guerra. Então, o racionamento foi gigantesco. Daí a alegria ter sido também muito grande, colossal, exatamente porque foi um momento difícil para a economia do país, que não tinha petróleo e estava prejudicada pela pequeníssima importação desse produto que via para cá e com o risco de não vir mais, porque a guerra só terminou em 45 e esse primeiro campo foi descoberto em 41. Logo de Itaparica, Aratu, no ano seguinte, 42. 47 vem Dom João, enfim, Catu, São Sebastião vem na década de 50, Catu. Aí a gente pergunta, teria sido o fim do enigma baiano? Citado por Otávio Mangabeira, de alguma forma, sim. Porque o Otávio Mangabeira, quando se referia a enigma, estava se referindo à indústria. Ele não estava se referindo a outros setores da economia, como, por exemplo, a agricultura, a pecuária. E ele dizia, por que é que os outros estados conseguem desenvolver a indústria e nós perdemos muito na indústria de transformação de Salvador, de Itapajipe, lá atrás com o Luiz Tarquínio, que o Luiz Tarquínio morreu em 1903, aquela indústria que está lá até hoje ali no outro lado da Itapajipe, São Brás, em plataforma, e tantas outras tecelarias que nós tínhamos, muitas fecharam as portas. A Bahia estava no momento de involução industrial. O Luiz Viana Filho, que é também historiador, foi governador, ministro, chefe da Casa Civil no primeiro governo da ditadura militar em 64, ele disse que não houve nada de positivo do petróleo. Eu entendo que algumas personalidades como ele, alguns historiadores como Jorge Calmon, que inclusive diz que o petróleo foi parte da ruína do Recôncavo. Por quê? Porque as propriedades rurais dos antigos descendentes dos aristocratas vão sofrer aí um viés terrível. Vão perder essas propriedades para o CNP e para a Petrobras. Então, as usinas que também pertenciam a eles ainda, aos descendentes, em grande parte, também vão sofrer reveses. Daí uma mentalidade muito elitista de alguns setores do governo, da economia, colocam que isso aí não representou o fim do enigma, mas a ruína de um sistema que já existia anteriormente, que para eles talvez fosse bom. Você vê um governador, por exemplo, como Góes Calmon, se referir, botar tudo que pudesse ser dado para a economia da cana-de-açúcar, que isso correspondia a 8% da economia baiana, e se referia à lavoura do fumo como a lavoura do pobre, de uma forma preconceituosa, e que não recebia efetivamente incentivos do governo como deveriam ser dados. O fumo é uma atividade produtiva que depende de poucas pessoas para realizar. Muitas famílias realizavam essa atividade da plantação do fumo e viviam com esse trabalho, essa atividade. Era menosprezada. É como hoje a gente vê o agronegócio, por exemplo, e a agricultura familiar. A agricultura familiar é muitíssimo importante, muito importante. Mas dentro de uma visão elitista só se vê o agro, que seria pop, seria isso, seria aquilo. Outros dizem que seria a morte, enfim. Temos essas discussões. Quem governa, governa para quê e para quem, né? Bom, eu entendo, ao contrário de Luiz Viana e de outros personagens aí que são também importantes na Bahia, nas suas épocas, e foram também historiadores que, com vários livros publicados, que, de alguma forma, esse enigma baiano, se de fato ele existiu, como o Otávio Mangabeira colocava, ele começa a se dissipar nos anos 50, depois do refino do petróleo e dos outros campos que foram surgindo, e a gente vai ver, inclusive, Salvador sentindo o impacto vigoroso desse processo. E aí a gente vai para o efeito petróleo. Trago aí 3 municípios, porque a gente podia trazer muito mais. Mas, primeiro, São Francisco do Conde, uma vila que estava em decadência desde lá atrás, no século XIX, uma vila que, depois que perdeu o município de São Sebastião do Passeio, em 1926, entrou mais ainda em crise. É a salvação da lavoura, esse momento aqui.
Colocar-se a refinaria de Mataripe dentro de São Francisco do Conde trouxe para o município uma riqueza fantástica, uma arrecadação fenomenal e com a população pequena. Eduardo, gostaria de falar? Eduardo Romano, o microfone está aberto. Não gostaria de falar, não esqueci de deixar ele aberto aqui. Obrigado, Eduardo. Então, primeiro, São Francisco do Conde, né, que enriquece, também cresce na sua população, sai daquela crise que vinha secular. Outra consequência é Candeias, a criação do município de Candeias. Candeias foi criado como município em 1958, como fruto disso aí, era um arraial, um pequeno arraial devotado para as crenças católicas, recebia muita gente que saía de várias partes da Bahia e até de fora da Bahia para lá fazer romarias, procissões, participar da festa de 2 de fevereiro, participar do novenário, participar de outros momentos da localidade católica. Os laços familiares foram se afrouxando em Candeias, muitas jovens grávidas. Aparece a expressão o mal feito. Acredito que alguns de vocês já ouviram essa expressão, que não era de Candeias apenas, mas da região como um todo. O fluxo de petroleiros, de pessoas que vinham de outras cidades era tão grande, solteiros não levavam suas famílias a princípio, porque não tinham casa exatamente para morar, eram em acampamentos, eles se relacionavam com aquelas meninas ali, né, de modo geral. Então, muitas meninas grávidas, muitas pensões alimentícias, muitas ações de investigação de paternidade, em um local que nem tinha fórum ainda, que era Candeias, por exemplo. Isso acontece muito em Madre de Deus também, sem fórum, não era cidade, em São Francisco Conde, que já era uma cidade estruturada de alguma forma, como município, tinha um prefeito, tinha câmara, tinha um juiz, mas cria-se aí também uma celeuma nesses municípios. Muitos bairros novos vão surgir, as áreas centrais vão ser ocupadas por petroleiros, os bairros distantes, periféricos, por terceirizados. Muitas empresas, numerosas firmas contratadas pela Petrobras estavam em Candeias, em São Francisco, em Salvador, e isso faz com que, naturalmente, muitos trabalhadores venham também para essas firmas, só que o salário deles era abaixo do petroleiro, eles ocupando as áreas periféricas. O comércio de Candeias se expande de forma esplêndida, é muito grande, como o comércio sai daquela Largo da Feira e Rua da Igreja, e vai ocupando a Rua 13 de Maio atualmente, que é a antiga Rua do Mamão, a Rua 21 de Abril, que era a Rua do Banheiro, a Rua da Estação, que hoje chama-se 2 de Fevereiro, começa e se expande muito nessa cidade de Candeias, porque grande parte da movimentação da refinaria de Mataripe convergia para Candeias. Candeias é caminho para Salvador, não convergia para São Francisco, que era o município sede da refinaria. Daí o maior impacto, de fato, que recebe desse processo é Candeias. Um impacto muito grande. Os morros começam a ser ocupados, os outeiros, e até hoje a cidade tem um aspecto de favelização, por causa dessa corrida ao ouro negro. Professor? E aí a Maria Azevedo Brandão traz esse pequeno texto. Quem pode ler, por favor, esse pequeno texto aí que eu extraí de um trabalho de 58? Quem pode aí? Eu leio, Por professor. favor, Rita. O efeito petróleo, o enriquecimento de São Francisco do Conde, a criação do município de Candeias, o povoado de Candeias, vizinho de Mataripe, antigo santuário religioso, então ainda parte do município de Salvador, e a vila de São Francisco do Conde, um dos centros urbanos do Complexo de Cana, ambos no arco norte da Baía de Todos os Santos, crescem exponencialmente, tornando-se residência do novo operariado e base da operação de numerosas firmas subcontratadas pela Petrobras. Maria de Azevedo Brandão. Muito obrigado, Rita. Obrigado, querida. Então, aí nós trazemos, então, essa fala, esse texto de uma pesquisadora que, de fato, fez assim trabalhos maravilhosos de pesquisas nessas cidades, do impacto do petróleo. Ela, Thales de Azevedo, também traz trabalhos maravilhosos. E a gente vê agora Salvador. Olha só os dados que nós trouxemos aí para vocês verem o impacto do efeito petróleo sobre o crescimento de Salvador. Veja aí, ó, de 1940 para 1950, a população soteropolitana passou de 290.443 para 417.233. Vejam aqui agora, em 20 anos, Salvador se tornou uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e passou para 1.007.197 habitantes em 1970.
Então, esse trabalho aí do Noélio Dantas Espínola, A Trilha Perdida, ele traz uma reflexão exatamente desse crescimento de Salvador nesse segundo momento, né, da exploração petrolífera, quando os campos de petróleo ampliaram, a refinaria também foi ampliada e, gradativamente, Salvador, olha a população de 417 mil em 20 anos, foi para mais de 1 milhão de habitantes. Obviamente que a cidade não tinha criado nenhumas outras oportunidades, além da petroleira. Aí você tem, por exemplo, ou da petrolífera, né? A cidade que passou a receber, por exemplo, construir prédios gigantescos ali na calçada, na Jequitaia, ali também no comércio, no Itaigara. E esses trabalhadores de Salvador, eles tinham salários também iguais ou maiores até que dos operários lá que faziam trabalho tanto na região de produção quanto na refinaria de Mataripe. Muitas siglas a Petrobras é criando, né? Interessante é que a Petrobras preservou os nomes dos locais. Por exemplo, Estação Pitanga, em Candeias, que antigamente se chamava Engenho da Pitanga. Estação São Paulinho, as margens próximas ao Rio São Paulinho. Refinaria de Mataripe, na área do antigo engenho de Mataripe. Gradativamente, ela foi criando esses espaços, estações várias. Parque São Paulo, ao lado da antiga usina São Paulo. A Petrobras foi criando os espaços e não desprezando as nomenclaturas antigas, que fazem parte da identidade do povo dessas localidades do Recôncavo. E aqui em Salvador, esses prédios suntuosos eram construídos, o comércio em redor deles cresceu. A Calçada, por exemplo, é um bairro que várias lojas foram criadas a partir daquele prédio que a Petrobras colocou ali. Era intenso o movimento de petroleiros subindo e descendo aquele prédio, gente chegava dos campos de petróleo também para lá, e o comércio ali cresce bastante. Esse dado aí é revelador de como a população de Salvador, de fato, cresceu a partir dessa exploração petrolífera. O shopping Guatemi, por exemplo, chega na década de 70. Né? O primeiro shopping, de fato, de Salvador, tinha outros pequenos que as pessoas podiam até chamar de shopping, mas shopping mesmo, o primeiro foi o shopping Guatemi, que hoje é o shopping da Bahia. Vejam que em 74 é construída a rodoviária, né? Ampliada a rodoviária, sai das Sete Portas. A rodoviária das Sete Portas foi inaugurada em 3 de setembro de 1941. A Sete Professor? Portas, né? Oi, Ivan. Tudo bem? Adelson, quem quer falar? Sou eu. Eu quero falar assim. Pois Professor, é não. o seguinte, eu, durante muito tempo, eu frequentava ali a cidade de Cachoeira. Inclusive, tive uma namorada, enfim, convivi ali, e sempre gostei muito das festas lá de Cachoeira. Eu trabalho na Embasa, e aí outro dia estava conversando com um amigo meu, e a gente estava falando sobre a singularidade entre Cachoeira e Candeias, que é o número de prostíbulos que tem nessa cidade, né? Cachoeira tem enfim, para uma cidade, tem um número, digamos assim, relativamente considerável de prostíbulos quem não, por exemplo, nunca ouviu falar, por exemplo, no Brega da Dona Cabeluda, que faleceu, inclusive, recentemente, uma figura icônica de lá da cidade. E agora, meio que acendeu uma luz, né, sobre essa relação entre o desenvolvimento, né, a movimentação, o fluxo de trabalhadores e esse tipo de prática, né? Esse tipo de atividade, de desenvolvimento de atividade. E naquela parte ali da Cidade Baixa, quem nunca ouviu falar também, na ladeira da montanha, né? Que por conta também dos estivadores, enfim, do movimento de pessoas. Então, agora que, de alguma forma, eu deduzi por que talvez tenha também esse número grande, né, de práticas, né? De casos desse tipo de prática lá em Candeias. Ivan, Candeias tinha um bairro inteiro só de casas de divertimento. Os prostíbulos antigamente eram chamados assim de casas de divertimento. O bairro da Maria Quitéria, em Candeias, hoje fica no fundo do cemitério. Ali todo era um bairro chamado 24. Era o bairro da prostituição. Isso porque o fluxo de trabalhadores ali era intenso. E o 24 era um poço, o C24, o Candeias 24. O 24º poço perfurado no campo de Candeias ficava ali. No entorno desse poço se formou uma grande zona de prostituição. Na década de 60, 70, 80 ainda, os inícios dos anos 80, ao passar por ali no para Madre Deus de São Francisco, no fundo do cemitério de Candeias,
se vê aqueles globos girando, naquelas cores de azul, vermelho, de madrugada ali, em plena atividade, o som muito alto. Ali foi um bairro criado especificamente As casas da luz vermelha, né? nas Como alguns casas da chamam. Luz Vermelha, exatamente. E O outra Jair, coisa, não era só ali, não. Só um minutinho, Maria, para eu concluir essa parte aqui. Não era só ali nesse local, não, no 24, não. Inclusive, outras regiões de prostituição da Bahia passaram a se chamar as 24 também, em alusão ao 24 em Candeias. Mas em Candeias, no bairro do Malembá, você tinha, por exemplo, o Buraco Doce, que se formata aquela zona de prostituição, olha o nome, Buraco Doce, né? Aquela região ali do Malembá, o Buraco Doce, foi na década de 40, logo dos primeiros postes. Ali, inclusive, no Malembá, tem uma rua que é chamada Rua do Poço, que tem um poço ali também no bairro do Malembá, né? Aí você tem na região ali do Coqueiral, descendo para Vanderlei Pinho, que é a Rua Itapuã, o Coqueiral é uma imensa zona de prostituição. Se você vai, por exemplo, à Rua o Triângulo, outra grande área de prostituição, o primeiro colégio, a primeira escola municipal de Candeias foi construída num local que era um antigo prostíbulo. Os moradores, as casas foram se formatando em redor e as pessoas não aceitavam estar ali com suas mulheres, seus filhos e filhas, numa zona de prostituição no meio. O primeiro prefeito de Candeias, doutor Galberto Dantas Fontes, eu entrevistei ele por várias vezes, passei 3 anos entrevistando ele até o falecimento com 93 anos de idade, e ele me disse, eu transformei aquele brega, foi o que ele me disse, no colégio, na escola Professor Dásio José de Souza, a primeira escola municipal de Candeias. Eram muitos prostíbulos espalhados por toda a localidade de Candeias, mas em São Francisco também, Madre de Deus tinha muitos. Quando eu comecei a advogar, ainda lembro de várias zonas ali que eu advoguei, inclusive para mulheres que eram da área de prostituição, que me procuravam, inclusive. Enfim, o Mirim, a região do Mirim, Madre de Deus, que é a área portuária, que já vinha recebendo há muito tempo, né, coreanos e várias pessoas dos Estados Unidos, marinheiros diversos, com o petróleo aumentou de forma assustadora em todas essas áreas do petróleo aí. Salvador, a montanha já existia, né? Essas áreas de prostituição em Salvador já existiam porque a cidade é uma cidade portuária, assim como o Madre de Deus. Mas para Candeias, por exemplo, foi uma grande novidade para a cidade, foi assim, imagine os valores daquele povo, né? Católicos bem arraigados, e aí se conviver nesse momento com essas áreas todas de prostituição na cidade. Eram muitas e muitas áreas mesmo. Eu cheguei a mapear, inclusive, fiz um mapeamento, não escrevi ainda sobre isso exatamente. Dei algumas pinceladas em alguns trabalhos que publiquei sobre Candeias. Tanto em Candeias, História da Terra do Petróleo, que esse trabalho aqui foi esgotado, 2.000 exemplares, se esgotou em 2 meses, mais 5.000 exemplares depois, esse trabalho aqui virou o xodó do povo de Candeias. Eu estou aguardando essa reedição, viu? Se a nova edição Né? chegar aí, eu estou aguardando, estou na fila. Uma terceira edição, já foram 7.000 exemplares. Teve um outro também, que andei de Fé e Trabalho, que também se esgotou, 1.000 exemplares. Antes disso, teve mais 2 pequenos trabalhos, mas eu ainda quero fazer outras pesquisas que aprofundem essa temática aí, que não foi aprofundada. Marielso Carvalho, querido, por favor, a palavra é sua, professor. Eu queria comentar sobre os prédios, né, que você citou aí na Cidade Baixa, aquele prédio que ainda existe, que fica ao lado da Feira de São Joaquim, ele está hoje ocupado pela UNEB, pela universidade onde eu trabalho. E já pegou fogo recentemente. Foi uma escola, né? Depois a escola foi desativada, virou agora universidade. E aí a nossa intenção, quer dizer, pelo menos nas discussões que nós tínhamos na universidade, era transformar aquele prédio em um campus, já que só temos um campus da UNEB em Salvador, que é no Cabula. Justamente para atrair a população, né, da Cidade Baixa, né, do subúrbio, né, e da Liberdade e do centro da cidade, né? Porque antigamente o campus do Cabula era distante também, né? E a população ia para lá estudar no campus. Até hoje tem curso lá, né? A maioria dos cursos da UNEB fica lá. Mas é atrair mais pessoas justamente dessa região, né? Que é desfavorecida de um campus universitário. E até hoje isso não foi resolvido porque parece que o custo de manter aquele prédio, eu não sei se está tombado, se está avaliado para não ser destruído, mas está sob tutela do Estado da Bahia. Não é? Já não é mais eu acho que é da Petrobras, não é mais da Petrobras, é do Estado da Bahia. Mas que não está tendo devido cuidado, porque eu acho que aquele prédio é muito bonito. Ele tem pilotes, ele entendeu? Dentro daquela perspectiva funcional da década de 70, 60, 70, é um prédio
que poderia ser realmente um prédio para ser preservado como um campus universitário, né? E aí, recentemente teve incêndio, quer dizer, mais uma vez está relegado ao abandono. Essa memória petrolífera da Bahia, né? Cada vez mais está sendo, enfim, esquecida. É Sim, isso. é uma pena, né? Lamentável. Marielson, inclusive, Marielson, eu queria fazer uma pergunta a você. Primeiro, o nome daquele prédio, primeiro que aquele prédio foi um marco ali no local, na paisagem, né? Com aquela grandiosidade para a época, foi algo assim marcante, Ele né? contrapõe com o São convento, né? A Joaquim, igreja de São Joaquim. Quer dizer, numa mesma avenida, dois lados, né? Um moderno e um colonial, né? Eu acho bem interessante isso. exatamente. O nome foi dado a um engenheiro chamado Hamilton Lopes. Ele foi assassinado ali dentro, como trabalhador. Permanece esse nome. E outra coisa, o que é que funciona da UNEB lá hoje? Porque foi doado, o prédio foi doado, a Petrobras doou a, ao Estado da Bahia. Então, hoje é a UNEB. Permanece o nome do edifício Hamilton Lopes com esse nome e funciona o que exatamente da UNEB no momento A lá? UNEB funciona pró-reitorias administrativas, né? Eu acho que a pró-reitoria administrativa, a pró-reitoria de recursos humanos, é burocrático, é apenas repartições da UNEB burocráticas. O que nós queríamos é que aquelas salas, que também já foram salas de aula de uma escola que tinha ali, que elas se transformassem em sala de aula de um novo campus da UNEB. Ou seja, Perfeito. desafogar o campus do Cabula, que já não tem mais espaço para expandir. Ou seja, a comunidade de Ingomar já está dentro da universidade, que isso é bom, né? Isso é bom. Mas só que já não tem mais espaço para construir prédio dentro do campus do Cabula. E aí, poxa, já que a UNEB está usando esse espaço, né, lá na Cidade Baixa, por que não colocar novos cursos da UNEB nesse espaço e atrair estudantes da Cidade Baixa, né, do subúrbio, né, da região da Liberdade, e evitar que eles se desloquem tão longe ou com dificuldade até para o Cabula, com engarrafamento, com metrô. Então, era uma coisa mesmo estratégica, né, de difusão, né, da educação na Bahia, né, em Salvador Excelente. especialmente. Né? A ideia é excelente, realmente. Obrigado, querido, por sua contribuição. Bom, gente, voltando aqui, a população aumenta. Veja o que acontece, por exemplo, com a rodoviária. Salvador, naquela região das Sete Portas, que vinha crescendo, constrói ali, onde tinha um armazém com 7 portas, constrói o mercado das 7 portas. E é inaugurado em 3 de setembro de 1941. A região cresce, é caminho para as quintas, onde tem um complexo de cemitérios, de 5 cemitérios, né? As quintas. Então, o que vai acontecer? Vai se construir uma rodoviária ali, logo depois do mercado das 7 portas. Só que essa rodoviária, em 74, diante do crescimento da população, de uma cidade que já tinha mais de 1 milhão de habitantes, simplesmente teve que sair dali para ir para a área do Iguatemi. Em 74, inaugura-se a área do Iguatemi, que já está saindo dali, da região, depois de 50 anos, indo para Águas Claras. Então, vejam como a cidade vai tendo seus vetores, né, mudados a todo momento. E aí nós temos, nesse momento, vamos fazer agora aqui, eu tentei trazer pinceladas de várias aulas para essa aula de hoje, que é a última aula, a aula final. E aí o Jorge Amado, que marcou muito a história da Bahia, sobretudo de Salvador, de Recôncavo, do sul da Bahia, nessa primeira metade do século XX, ele traduz a cidade. Ele traduz muitas cidades de Recôncavo, o mar da Bahia. O Jorge Amado traz o que as pessoas normalmente não conseguiam ver, ou fingiam não ver, que era a pobreza, a exclusão social, o racismo, né? A prostituição de muitas meninas que vinham do interior com 13 anos de idade, 14, pobres, e que aqui vinham muitas vezes para estudar, entre aspas, e vinham, na verdade, para trabalhar na mentalidade escravocrata que muitas famílias baianas de classe média possuíam, e essas meninas, muitas delas terminavam também indo para a prostituição. Então, nós temos um momento aqui em que os trabalhos de Jorge Amado nos trazem representações várias de Salvador e Recôncavo. Então, nesses próximos slides, estamos trazendo aqui essas representações da obra Bahia de Todos os Santos, de 1944, o próprio Jorge Amado trazendo a cidade crescendo, os bairros surgindo e a pobreza aumentando.
e a negação dessa cidade para a crescente população pobre que disputava os seus espaços em áreas periféricas. O direito à cidade era negado para essa população. Muitas pessoas vindo de cidades do interior e de cidades de outros estados. Simplesmente Salvador cresce e vai negando espaço a essa população pobre e negra em imensa maioria. E aí o Jorge Amado traz algumas visões sobre o bairro da Liberdade, que era a Estrada da Liberdade, a cidade de palha. A cidade de palha era tão pobre que as casas eram feitas de taipa e cobertas de palha. É a Cidade Nova, ali ao lado do Cemitério das Quintas, ali era a Cidade de Palha, o bairro de Palha, se torna a Cidade Nova. Traz o São Caetano, caminho de areia, em toda aquela área ali que foi tomada do manguezal, tomada do mar, a população buscando em torno do mar onde morar, porque não se tinha espaços onde se construir, sobretudo para se comprar, não tinha dinheiro. Plataforma no subúrbio, caixa d'água, que era o queimado e queimadinho, o pau miúdo, enfim, peruvais. A gente percebe aí muitas ocupações ocorrendo e a polícia. É interessante como o Jorge Amado traz o papel dos órgãos policiais. Os órgãos policiais extremamente também elitizados e que vão cumprir as ordens dos governadores que provinham de uma elite e, finalmente, uma saga para esse povo pobre da Bahia, sobretudo negro. Chama a atenção, Jorge Amado, da mortalidade infantil. E ele fala que, sobretudo no subúrbio ferroviário, por dia, 3 enterros de crianças a todo momento. Altíssima mortalidade infantil por causa da pobreza, das condições sanitárias das pessoas, salários baixíssimos, as condições em geral. Fazia com que a mortalidade infantil fosse em números bem elevados. Aí a gente traz ele falando dos bairros proletários. Quem poderia ler para a gente, por favor, quando ele fala aí de bairros proletários, sobre esse momento aí que ele traz esses bairros? Eu peguei alguns trechos apenas e trouxe para aí. Por favor, alguém pode ler? Eu posso ler, professor. Um Obrigado. olhar sobre Salvador nas representações da obra amadiana Bahia de Todos os Santos. Estrada da Liberdade chama-se o mais populoso bairro proletário da cidade da Bahia. A população pobre desta cidade estende-se por todo o perímetro. Está em bairros distantes como a Cidade de Palha, São Caetano, Itapajipe, Plataforma, Estrada da Liberdade. Mas está igualmente no centro da cidade. Um minutinho só aí. Jorge Amado fala, rapidinho, João, que o centro da cidade, o Pelourinho, aí já estava sendo aquele processo que a gente já conhece de que a população rica foi saindo dali, né? A classe média alta e até alta, gradativamente durante o século XX, já no final do século XIX, foi se deslocando para as áreas mais da Barra em diante, o Campo Grande, enfim, Ondina, a Avenida Oceânica. E aí essa região também ainda tinha pessoas decadentes financeiramente, mas que vinham de uma situação econômica superior e que se misturava ali nesse momento com os pobres mesmo que foram ocupando os sobrados, alugando, né, para várias famílias ao mesmo tempo, 10, 15, 20 famílias em um só prédio. Quando Jorge Amado escreveu Suó, por exemplo, aquele prédio ali onde ele viveu, inclusive chegou aqui quando criança, foi aluno do Antônio Vieira Interno. Depois ele ali cria com vários intelectuais ainda adolescentes e de tenra idade, né? A Academia dos Rebeldes, aquele prédio era habitado por uma infinidade de pessoas, um único prédio. Então, essa área do centro, ele fala que essa população pobre também está nessa área aí, especificamente no antigo centro histórico. Por favor, continue. Se queres uma qualidade destes bairros, destes casarões infames, destas moradias desgraçadas, eu vos direi apenas resistência. Resistência à fome e à enfermidade, ao trabalho mal remunerado, às mortes dos filhos, ao hospital, às desgraças da vida. Muito obrigado, João Geraldo. Então, gente, observem como Jorge Amado traz a questão da pobreza. Essa primeira fase desse grande escritor baiano, ela é uma fase muito voltada para o social. A gente percebe que depois, nas fases seguintes, Jorge Amado vai tendo uma outra forma. Aí ele é do Partido Comunista, ele é um intelectual militante, né? E ele tem, de fato, essa mentalidade bastante crítica, essa visão crítica da sociedade. Professor, inclusive, alguém acabou riscando aí o slide, né? Como? Alguém acabou desenhando aí no slide Por favor, gente, quem desenhou aqui, por favor, ó.
Quem foi que desenhou aí, por favor? Tira esse desenho vermelho aí que alguém fez aí, riscando aí, por favor. Alguém foi aqui, ó. Quem foi dessa vez? Regina, não foi você dessa vez, não é? É o recreio, Jair. Que menina é essa, gente? Que menina é professor, essa? Foi. o senhor sabia que a maior parte das transversais da Perovais eh, e da Caixa d'Água são com nomes de homens da maçonaria? Qual o nome ou quais os nomes? Tem várias aquelas transversais ali. As ruas, né? Você fala, né? As ruas, as transversais, é. Não Na sabia, não. Perovais tem o nome de Manuel Vitor Serra. Na Perovais tem uma rua. E aí, nas outras ruas, porque no período, a maior parte dos prefeitos de Salvador e das grandes autoridades, elas eram da maçonaria. Então, a maior parte daquelas transversais ali são nomes de prefeitos e de prefeitos da cidade na época e também de maçons. Regina, vou trazer para vocês agora aqui, Jorge Amado, trazendo esse local que você acabou de falar. Perovais, a gente vai ver aqui agora, Jorge Amado trazendo Perovais. Sabe como se chamava aquele local? Corta-braço, uma ocupação irregular, que o Jorge Amado chama a atenção dele, de vários intelectuais, como o Caymmi, como o próprio PRVG, que estava chegando à Bahia em 1946, se deparou com a situação da polícia ali, batendo, prendendo as pessoas que ali ocupavam aqueles espaços para construir suas residências, querendo também ter o direito à cidade. A gente vai ver, então, aqui. Se eu não me engano, professor, a Perovais foi a primeira invasão, né? Pelo menos é considerada oficial de Salvador, né? Oficialmente, sim. E também onde praticamente, apesar de sabermos que já existia a questão comunista, né? Como era chamado, e também a parte do partido, né? Comunista também tem seu reforço ali naquela invasão do corta-braço. Você tem intelectuais de esquerda e políticos que entraram na briga, né? Para que pudesse, então, a população pobre ter direito à cidade, a esses espaços aí que eles ocuparam. Por favor, Tassiana vai ler para a gente esse texto, porque ele é um pouquinho grande, não é tão pequeno como está aí, não. Mas eu achei interessante trazer para a gente esse texto de Jorge Amado sobre as invasões. Ele bota entre aspas invasões, porque Jorge Amado, como homem que era do povo, ele não entendia como invasão, mas como ocupação. Por isso, ele coloca a aspa, eu coloquei a aspinha, porque está dentro da aspa do texto maior dele, mas no livro dele está, entre aspas, a palavra invasões. Por favor, Tassiana, vamos ouvir atentamente o que é que acontece aí, o que é que o Jorge Amado, como é que ele reflete sobre as áreas da população rica, que essa população privilegiada ocupa, quais são as características e o que é que a gente vê nessas áreas que serão ocupadas e claramente o racismo ambiental aí presente nessas linhas que a gente vai ver aí. Jorge Amado traz a denúncia. Lê, por favor, Tassiana. Vamos lá. As invasões. Cresceram a partir do fim da guerra os bairros... a Segunda Guerra Mundial, viu, gente? 45. Os bairros operários e populares. Como cresceu a cidade rica, para os lados do mar, largo e livre. Novas ruas foram abertas, colinas rasgadas pelas máquinas, asfalto e especulação imobiliária. Apareceram os bairros do Morro do Ipiranga, o Jardim Brasil, novas ruas, casas modernas, algumas de real bom gosto. Para os pobres, não foram abertas novas ruas, nem foi gasto asfalto. Colinas não foram rasgadas. Nem houve especulação imobiliária. Houve barulho, houve cadeia, houve tiro, gente presa e muita luta. Assim nasceram os novos bairros operários, em terras devolutas, cujos proprietários só se recordaram que as possuíam quando nelas começaram a se elevar as improvisadas habitações, ou entrando pelo mar,
tranquilo do Golfo, palafita sobre o mangue. Das invasões nasceram os novos bairros operários e populares. A primeira grande invasão de terrenos para a construção de casas começou nos meses iniciais de 1946. O italiano, de nome Pelosi, possuía uns terrenos no corta-braço, no caso, Perovais, e não lhes dava a mais mínima importância. Não estavam plantados, nem nele haviam construções. Os pobres vieram, não tinham onde morar, ali construíram suas casas do dia para a noite, usando os mais estranhos materiais, da terra à madeira das caixas de querosene, da lataria ao papelão grosso. O italiano Pelosi gritou: aqui Del Rey, estão tomando minhas terras, minha sagrada propriedade. Quer comentar, professor? Eu sigo. Pode continuar, porque você vai perceber que ele está falando de Perubás, que é quarta-braço, depois vai falar de Caminho de Areia, que foi outra grande ocupação nessa época. Depois ele vai falar do finalzinho de Alagados, e depois João Geraldo pega a palavra para fazer outra leitura já de Alagados, que é outra invasão que surgiu nessa época aí, 3 anos após. Pode continuar, por favor. Veio a polícia, a chamada do italiano, derrubou as casas. Houve lutas, correrias, tiros, prisões, gente espancada. Derrubadas as moradias pobres, o italiano sentiu-se outra vez contente. Lá estava seu imenso terreno, inútil, mas seu. Dias depois, novas casas eram levantadas, agora em número muito maior. Gente pobre é obstinada e renitente. Novamente, polícia, pancadaria, prisão, novas destruições de casas. Já agora, escritores, jornalistas, advogados, políticos envolviam-se no caso. A briga generalizava-se, os jornais falavam. Construíram-se casas, derrubavam-se casas. Foi assim que Otávio Mangabeira, eleito governador em 1947, encontrou o problema. Ainda registraram-se choques entre os policiais e invasores. Mas Otávio Mangabeira não amava a violência. Soube governar a Bahia com grande delicadeza, como lhe disse um operário, e desapropriou os terrenos. A invasão transformou-se no bairro do Corta-Braço. Sobre essas lutas, um jovem escritor baiano, Ariovaldo Matos, no tempo do jornalista e militante político, escreveu um romance que vale a pena ler, O Corta-Braço. Dê um minutinho aqui só para passar a página. Então aí está, gente, a origem do bairro Perovais, que era uma área da Estrada da Liberdade. Vejam que Perovais está ali ao lado da Liberdade. Tudo era chamado de Estrada da Liberdade. Gradativamente, aquela região foi se ramificando em outras áreas. E essa área que não era, então, ocupada ainda, foi ocupada exatamente aí. É tido, como a Regina acabou de colocar, a Regina Célia Rocha, como a primeira grande ocupação de Salvador, né? Ou, como alguns falam, a primeira invasão de Salvador. Eu entendo que o direito à cidade é de todos, não se torna, não é exatamente uma invasão, mas uma ocupação de terra, garantindo, portanto, o espaço, o direito ao espaço, o direito à cidade que todos devem ter. Agora vamos falar dessa outra invasão rapidinho aí, Tassiana, do... Leia aí, Caminho de Areia. Caminho de Areia. Outra grande invasão foi a do Caminho de Areia. Começou numa faixa de terra próxima ao bairro Palmeira, e logo estendeu-se. Era um mangue, terra e água misturadas, mais água do que terra. Os invasores entulharam o mangue, ergueram suas casas. Os terrenos, de propriedade de Oscar Palmeira, estavam hipotecados ao Banco Mercantil Sergipense, que foi ao judiciário para expulsar os homens pobres que haviam transformado o mangue em terra habitável. Mas o governador Mangabeira desapropriou os terrenos em 1949, e as construções ali edificadas terminaram formando os bairros Rui Barbosa e Coreia, homenagem ao jurista baiano e ao povo coreano. Depois eu queria saber até por que esse povo coreano foi homenageado, que não entendi nada, mas tudo bem. Nos portos
dos mastros em Itapajipe, em Palafitas, sobre o mangue, entrando pelo mar, surgiram os alagados. Um enorme bairro, qualquer coisa de oriental na paisagem baiana. Olha, a Guerra das Coreias, gente, no período da Guerra Fria, não esqueçam que nós estamos aqui na década de 40, vamos entrar na década de 50 aí, é o período da Guerra das Coreias. Muito obrigado, Tassiana, querida, por sua participação maravilhosa na nossa aula. O povo baiano sempre teve esse costume de homenagear, né, algum povo, algum país. Olha a Palestina, por exemplo, lá em solidariedade ao povo palestino, né? O bairro ali dos mais novos de Salvador, ali às margens da BR-304, lá direito, quem sai de Salvador, sentido Simões Filho, né? As Malvinas. Como? As Malvinas. As Malvinas, muito bem, Augusto. Olha aí, as Malvinas. Então, é o caso aqui da Coreia, né? A Coreia sofreu muito naquela época, enfim, na guerra. Eles têm essa mania de colocar o nome de países. A Rua Chile foi por outra razão, o Uruguai tem uma outra razão, o bairro do Uruguai, mas é o povo que dá esse nome e pega, né? E fica. Até que os políticos venham e tirem. Muitos nomes já desapareceram, inclusive, né? Agora, eu vou pedir... olha, gente, as imagens, que imagens terríveis do Alagados. Olha que imagem forte. Esse senhor carregando, um jovem pai, provavelmente, carregando uma criança, olha, passando por cima de tábuas, olha a precariedade das residências em redor do Alagados. Essa ocupação... Na verdade, esses caminhos eram como se fossem as ruas, né, professor? Esses caminhos de tábuas. Exato. Olha embaixo o manguezal, olha as casas todas de tábua, de madeira, precaríssimas, né? Essa imagem... Jair, Oi, Marielson. eu nasci aí, viu? Eu tenho uma foto com meses de idade no colo de minha babá, diante dessas palafitas aí. Eu aprendi comecei a nadar caindo na maré, como se dizia antigamente. Que hoje é o antigo... Hoje é o Jardim Cruzeiro, debaixo do Fiscal, Jardim Cruzeiro, naquela região ali, né? Era justamente nessa grande região que chamava de Alagados, né? Que compreendia ali o fundo ali do Tainheiros, né? Junto com o Jardim Cruzeiro, aquela região toda ali. Era justamente essa imagem mesmo. Ainda bem que você sobreviveu à queda aí nessa área. E minha mãe saiu de lá porque justamente tinha medo de que eu me ferisse nas estacas, né? Porque tinha muitas crianças que caíam e eram espetadas, né, nessas estacas que ficavam expostas, né? Era uma coisa absurda mesmo, né? Com 5, 6 anos de idade, minha mãe, vou sair daqui porque aqui não dá mais para você ficar aqui, não. Você é muito pintão e pronto. Mas foi minha primeira imagem da infância, foi justamente em cima das palafitas aí. Que depoimento fantástico, né? E aí você ressignifica totalmente a sua vida, né? E se torna o ilustre grande mestre e professor da Universidade da Bahia. De vez em quando eu passo por lá e fico muito emocionado, né? Quando passo por aquela área que está toda agora urbanizada, né? Eu fico emocionado porque aquilo ali tudo está urbanizado, mas antigamente era tudo água, era tudo maré, como chamava antes, né? Era maré mesmo, como se chamava. Maré e, você sabe, né? Todos os dejetos, né? Não tinha nenhuma saúde. Não tinha rede assim. de esgotamento, né, sanitário, e aí a maré era o sanitário, né? Na verdade. Era não tinha nada, não tinha nada. Era isso mesmo aí. O Papa João Paulo II esteve aí, não foi, professor? No ano de 1980, o Papa João Paulo II. Então a urbanização desse espaço se deu na década de 90? Olha, nós temos a década de 80, os papas se sensibilizam com o que vê, celebram a missa aí. A igreja que foi construída lá, inclusive, tem o nome dele de 2 santos, é dele e de outro santo, né? E a opinião pública baiana se volta para aquilo, a vergonha imensa. Eu entendo que já existia uma vergonha em a cidade ter um espaço desse, de palafitas tão gigantesco na cara de todo mundo, e a sociedade tem que ver isso e não toma atitude, os políticos não tomam atitude. Isso constrangia, mas todo mundo fazia o silêncio. Era igual a questão racial, né? Não se fala nisso. Finge que não existe a questão racial. Da mesma forma, a sociedade se comportava aí. O Papa chega e ele sensibiliza. É a partir daí que há, de fato, toda uma preocupação, mas vem primeiro a sensibilização extra-país, né?
para que depois se perceba o absurdo que era isso aí. Marielson, pode falar, querido. Eu posso dar um depoimento também sobre essa visita do Papa? Eu tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos quando o Papa foi visitar lá os Alagados, né? E era uma comoção geral. Me levaram no meio daquele povo todo, né? E pouco se viu, né? Porque ficava um pouco distante, né? Os seguranças e tal, mas tinha muita gente. Me lembro assim nitidamente que tinha muita gente, né? Que saiu para é Deus que está chegando, é Deus que está chegando, ou seja, via o Papa como se fosse uma salvação para aquela situação toda, né, que vivíamos, né? E mais um detalhe, minha mãe, enfermeira, hoje aposentada, ela trabalhou muito tempo no Porto de Aratu, nas empresas que tinham lá no Porto de Aratu, e meu pai depois foi trabalhar no polo petroquímico. Então, eu sou filho de uma família que trabalhou na área da refinaria e no polo petroquímico, né? Conseguiram dar a volta por cima em cima justamente dessa oportunidade de trabalho, né? Meu pai metalúrgico, minha mãe enfermeira. É isso. Ressignificação, perfeito, maravilhoso o seu depoimento. Vou ver se eu acho a foto, do barrigudinho para mostrar para vocês no grupo, viu? Por favor, traga que vai ser sucesso essa foto aqui. Rita Chaves. Jair, me permita. Obrigado, Rita, por sua contribuição e trazer essa lembrança do Papa, que foi fundamental para a mudança dessa área, né? Augusto Albuquerque, querido, por favor. Me permita evocar a memória também de uma personagem muito constante e sempre presente e atuante na área dos Alagados, que é a saudosa, hoje santa Irmã Dulce, né? Isso, Augusto, verdade. Ia mencionar ela. Perfeito, perfeito. Geraldo, olha aí a foto que vocês estão vendo de um dos barracos, né? Aí você já tem uma fotografia que já mostra um barraco em condição melhor, né? Não exatamente... Já me tira a dúvida, ele está embaixo de algum viaduto, alguma estrutura, ou é alguma moldura na foto e eu não consigo ver direito? Não Você entendi a pergunta. Você percebe uma construção de cimento em cima aqui? Ou é a moldura da foto? Não. Essa é uma casa já numa condição melhor, já tem uma telha de eternite, né? Essas telhas de amianto, mas ainda é uma casa feita em grande parte de madeira, né? Tem alguns blocos embaixo, aparentemente... Não, é sobre a casa, na vertical. Desculpe, na horizontal. Parece que tem uma moldura como se fosse um viaduto, alguma coisa passando sobre a casa, como se ela estivesse abaixo. Não, ela está na parte mais alta. Ela está na parte deve ser a moldura deve ser a moldura da foto acima, como se fosse um... É verdade. Não parece um viaduto, alguma coisa que passa? Tem uma sombra embaixo que parece ser de um viaduto, de uma ponte. Em cima dela, né? Em cima da casa, que ela fosse colocada um pouco abaixo dessa estrutura. Enfim. Sim. Essa casa não está na região das Palafitas, está próximo, né? Ela também. Veja que tem quintal, né? Tem vegetação, vê o coqueiro aqui no fundo, olha o coqueiro aqui. Aqui você tem aparentemente cana ou milho plantado. Ela está na parte mais sólida, não sei se aterrada sólida, já, né? Sólida. Eu acredito que aqui ainda não é o aterro, mas é uma área muito próxima. Mas se vê a pobreza também para quem mora fora da Palafita, mas próximo ao Alagado, no subúrbio ferroviário. Ou né? talvez, pode estar em Palafitas, professor, talvez aí a maré estivesse baixa, não? Não. Nesse caso aí, não. Até porque você está vendo vegetação aí na parte do fundo. Agora o mar está lá atrás. Não sei se você observou que lá atrás aparentemente tem um curso de água, né? Pelo menos aparentemente. Mas essa área aí já não está na área tradicional da Palafita, mas muito próximo, porque você vê barracos lá no fundo também. Percebe? Sim. Enfim, é uma foto que eu ainda não analisei com todo cuidado, mas que me trouxe a memória do Alagados, porque efetivamente é nessa mesma área para uma família que constituiu um barraco melhor, em um local melhor. E imagine a condição desse barraco. Eu vou pedir a Geraldo, aliás, Geraldo, eu vou pedir que a gente não leia mais essa parte do Alagados, porque a gente já discutiu aqui com essas imagens e o horário já está chegando, o nosso horário. Para a gente entender um pouquinho a pequena burguesia, gente. Aí a pequena burguesia, onde é que ela mora? A classe média. Jorge Amado traz o bairro de Nazaré como o melhor bairro para essas pessoas. Mas ele também diz, olha, alguns granfinos, ele se refere naturalmente a pessoas mais de classe média alta que ainda residiam ali em Nazaré, mas que era o bairro tipicamente da classe média de Salvador, o bairro de Nazaré.
E hoje já muita gente saiu, inclusive, do bairro, a gente sabe as condições que vivem muitos locais de Nazaré. É, enfim, muita gente lá de classe média já abandonou Nazaré há um bom tempo. Mas havia uma mobilidade social muito para baixo nessa época. Já Amado diz isso. Poucas pessoas conseguiam ascender, segundo ele. E Tangidas da Barra, Vitória, Graça, a burguesia mais pretensiosa não queria ir, por exemplo, para Brotas ou para Lapinha. Brotas, ele dizia, muito longe, né? Hoje aqui ainda chamava-se de Arrabalde de Brotas. E aí já Amado dizia, a classe média que não está conseguindo morar mais na Barra, Graça e Vitória, ela não quer ir para Brotas, também não quer ir para Lapinha. Então, alguns ficam em Nazaré, preferem Nazaré como o meio termo, né? Como um bairro de classe média. Tororó, ele coloca que é pobre, é uma parte de Nazaré, mas ele diz é muito pobre. Ali você não tem exatamente uma classe média nessa área. A classe média ainda reside no Santo Antônio ali do Carmo, no Barbalho, na Lapinha, ele se refere a pequenos burgueses. O que ele chama de pequenos burgueses é o que a gente chama de classe média. E aí ele traz Brotas como esse local que ainda tem roças ainda, como a gente viu aqui na aula passada, a região do Matatu Pequeno, Matatu Grande, que é a Vila Laura, que é Matatu, que é Pitangueiras, ainda tinham várias roças nessa região de Brotas. E aí ele fala também de Tapajipe, a área do Bonfim e Monserrat ainda tinha moradias muito agradáveis de classe média, mas também nessa área muita gente é pobre. E aí Roma e Penha, Ian, por favor, você vai falar, Ian? Sim, é Jane que vai Oi, falar. Jane, por favor. Então, a área de Roma, Penha, na Cidade Baixa, na Península de Itapajipana, Monserrat, Bonfim, uma área de classe média, mas se misturava também com muita gente pobre. Pode falar, Jane. Por causa da microfonia, quando um vai falar, tem que fechar o celular do outro. Eu te peço desculpas, porque pode ser que isso vai, de certa forma, cortar um pouquinho essa sua finalização, mas eu sinto que, pelo tempo, eu não vou ter outra oportunidade. Então, a minha fala, ela tem alguma observação, ela tem uma pergunta para te fazer, mas ela fica sendo uma homenagem, em meu nome, dos mineiros a 99%, provavelmente, desse grupo aqui constituído de baianos. Durante todo esse curso, durante todas essas aulas, vocês podem imaginar, com 20 meses que a gente mora em Salvador, o excesso de informação que é para nós, porque essas partes da história passaram lá pelo Sudeste, muito por cima, muito superficial, mas a nossa opção foi viver conhecendo. Por essa razão, fomos para o curso já do Independência do Brasil, a partir de Salvador e da Bahia. A minha primeira questão é por que que Minas Gerais pertence ao Sudeste. Não precisa me responder, porque isso vai ser uma discussão longa, porque em tudo o que eu vi aqui, inclusive fotos da década de 20, de 30, de 40, de 50, dos automóveis, das roupas, o estilo das pessoas, lembrando meu pai, minha mãe, tudo muito mais parecido, sem dúvida. Aí eu não sei se é muito atrevimento meu, porque historicamente deve ter uma diferença, mas eu fiquei pensando que nós temos também uma semelhança por causa da Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que é com uma diferença de mais ou menos 100 anos, né? Então, o que havia em comum, a luta contra as imposições da coroa, é, uma inspiração do movimento iluminista, a influência da independência dos Estados Unidos na figura da República, e, claro, sei também que a conjuração baiana foi muito mais dos trabalhadores e dos mineiros, teve uma parte da elite. Mas, com tudo isso, para dizer para vocês que tem sido um orgulho muito grande para nós conhecer Salvador realmente de dentro da história, com um historiador
historiadores como Jair e outros tantos que têm nos ajudado. A gente está se empenhando muito, melhorando cada vez mais a biblioteca, e fica isso. Eu não fosse mineira, eu queria que Minas Gerais pertencesse ao Nordeste e não ao Sudeste. Um grande beijo para todos e todas e todos. Obrigado, querida, por sua intervenção. Obrigado por sua fala, por sua intervenção. E está chegando ao final, gente. Realmente não dá para trazer essa discussão para aqui, porque já são 9h02 e a gente já passou do horário. Aqui vocês estão vendo o Jardim de Nazaré. Olha aí a beleza desse bairro de classe média de Salvador. Aí nós temos, então, a grande burguesia. Ela, segundo Jorge Amado, ela ficava sempre na cidade alta, né? A alta burguesia, a grande burguesia, a classe alta, além do Campo Grande. Ele se refere além de São Pedro, na verdade, seria além da igreja de São Pedro na Piedade. Então, chegando perto do Campo Grande e adentrando a Barra, sobretudo a Barra, o que ele fala, eis o bairro da grande burguesia, seu bairro por excelência, a Barra. Esse era o bairro, na época, da elite, né? Sobretudo a Barra. Aí indo para a Avenida Oceânica, Ondina, pegando o Rio Vermelho, o Jardim Ipiranga, que, segundo ele, foi criado nessa época. Enfim, aí ele traz a Rua Chile, estendendo-se para São Pedro, como os comércios dessa turma granfina, né? Com as grandes casas de moda, luxuosas e caras, e traz a informação, o povo não compra ali. Aí nós temos a Baixa Sapateiros, com as várias ladeiras que desembocam nessa Baixa Sapateiro, grande movimento que essa região tem, de cinemas, inclusive, com muita gente que ele diz da classe média se abastecendo, se vestindo, se calçando ali, se divertindo, sobretudo no cinema Olímpia. Ele traz essa representação desse cinema. Inclusive, Caetano Veloso também traz, em uma música sua, esse cinema Olímpia. Bom, e aí, para concluir, para não dizer que não falamos nada sobre a Igreja da Sé, que estava também no programa, ele traz aí, no Largo da Sé existia uma igreja. Sem dúvida, era o monumento histórico mais importante da cidade. Mas a Circular queria derrubar a Sé. A Circular era a companhia americana que era dona dos bondes de todo o transporte de Salvador, né? A companhia Carris Circular. A Circular ganhou a questão. Isso foi em 1933, gente. Era a grande arquidiocese, né? A Sé da Bahia. Não adiantou a grita do povo, as toneladas de versos que os poetas escreveram, entupindo os jornais que recebiam matéria paga, não é parada não, viu? Paga pela companhia americana. O povo da Bahia perdeu seu monumento. A ruazinha atrás da igreja veio abaixo e os bondes da Circular ficaram com todo o largo e terminaram não passando por onde estava a igreja. Derrubaram a igreja porque ela não era mais interessante para a própria instituição igreja. Enfim, a igreja, que foi o maior monumento baiano, o Jorge Amado, deixou de estar na paisagem urbana de Salvador. Gente, eu queria muito agradecer a vocês, já são 9h05, muito mesmo por esse curso, por essas informações que vocês trouxeram, por todas as reflexões feitas, pelas contribuições dadas. Para mim, um prazer enorme. Aprendo sempre muito com vocês aqui quando me predisponho a dar um curso no IGHB em qualquer outro lugar. Foi um prazer muito grande e agradeço a vocês. Não sei se alguém gostaria de fazer considerações finais muito rapidamente. Eu peço que, por favor, quem usar a palavra não demore, não se alongue, e nós não temos muito tempo. Por gentileza, gostaria de agradecer em nome da turma, foi brilhante, né? Ansioso para o dia 7, fantástico, superou as expectativas, mas eu tenho duas perguntas para fazer sobre petróleo, né? Essas perguntas podem ser respondidas rapidamente. Não exatamente da primeira metade do século XX, mas eu queria saber como é que está a situação dos poços exploratórios situados na Baía de Todos os Santos, né, em águas rasas, e como está a situação, e como se existem estudos de campos recentes, né, descobertas para exploração em larga escala nas águas da Baía de Todos os Santos. Olha, não conheço o estudo de novas possibilidades para a Baía de Todos os Santos. Ainda tem poços marítimos na região produzindo em Dom João, Ilha de Maré, são poços do município de Salvador. Nós temos o primeiro poço comercial C1, ainda produz. Com 83 anos, ele produz ainda gás. Não produz mais petróleo, mas produz gás. Temos esses poços maduros, foram todos vendidos.
A Petrobras leiloou e eles estão com a empresa chamada 3R Petróleo, com a empresa Brava não sei o quê, a Adalto pode até dizer melhor aqui. Um dia desse eu fiz uma palestra no arquivo para pessoas dessas comunidades, que a Brava foi quem levou para lá, para o Arquivo Público do Estado, que a Adalto, inclusive, pertence aos quadros. Essa empresa aqui, 3R Petróleo, lançou esse livro no ano retrasado, Candeias, 80 anos de petróleo no Brasil. Foi lançado no Rio de Janeiro, me convidaram para dar assessoria, eu dei assessoria e também fiz o prefácio em 3 línguas, esse livro aqui, português, espanhol e inglês, traz essa saga. E essa empresa 3R Petróleo foi a que comprou, a princípio, todos os poços maduros da região Nordeste. Não vi estudos novos sobre essas questões, não vi. Se tiver, eu, de fato, desconheço. Agora, essa região do petróleo, João Geraldo, passou a ser uma região turística. Salvador começou a vender pacotes turísticos para os campos de petróleo e para a refinaria. O que vocês estão vendo aqui, olha, é um convite. Olha, a refinaria está aqui do lado de cá, é do início da década de 50. A refinaria está aqui, e aqui está a palavra. Segurança acima de tudo. Não fume, não conduza cigarros, fósforos ou isqueiros. Ande sempre acompanhado por um funcionário da refinaria. Obedeça sinais e avisos. A refinaria Landulfo Alves agradece o cartão de visita para os turistas chegarem lá. E, enfim, se tornou ponto turístico na época. Gente, mais alguém, por favor? Não? Então, nós vamos encerrar, falando que no dia 7 a gente vai se rever, para quem estiver lá, naturalmente, na aula de campo. As informações estão no grupo de WhatsApp, não vou repeti-las aqui, tá bom? Muito obrigado e até o dia 7. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.